A pastora Beth estava falando aqui exatamente dessa questão de tempo, pelo que eu entendi, falando dessa questão de tempo, da gente otimizar o nosso tempo. E nessa semana nós fizemos um debate lá na rádio, exatamente falando sobre o tempo, né? A gente está muito envolvido no tempo. O tempo é um só, é 24 horas para todo mundo. A questão é como eu gerencio esse tempo, não é? A importância dele, as prioridades que eu dou para o tempo. Um dia desse, alguém fez um cálculo rápido, falou assim, a gente tem que dormir 8 horas, trabalhar 8 horas, e sobram 8 horas, e a gente não consegue fazer nada. Está passando tão rápido, não é? Essa nossa vida tão corrida, nossa vida tão complicada, e de fato não dá. Teve um banco que usou a inteligência e ao invés de 24, botou 30 horas, para ver se a gente conseguia ir lá pagar mais, né? Porque banco é muito inteligente, os banqueiros são inteligentes, né? Um banco criou a ideia de tirar 24 horas e mandar 30 horas, não é? Mas, amados, eu gostaria nesta noite de estar meditando com os amados aqui, rapidamente, porque a hora também não espera. Neste culto, eu estava meditando hoje à tarde, de mulheres, né? O culto, efetivamente, culto da União Feminina. Eu estava meditando nesta oportunidade, agora à tarde, de tantas mulheres maravilhosas que nós temos na Bíblia Sagrada, exemplos de mulheres, tantos textos sagrados falando exatamente das qualidades, né, da mulher. É que a gente se pega muito mais em mulheres que tiveram uma outra postura. Mas nessa noite eu gostaria de estar meditando em mulheres que nos deram exemplos fantásticos. Estava agora vindo para cá e estava meditando nisso. Dia 8 agora é mais um dia internacional, né? Foi o Dia Internacional da Mulher em março. Hoje, dia 30, é Dia Nacional da Mulher. E nós não temos nem dia municipal. O homem não tem nem dia municipal, né? Mas a mulher já tem o Dia Internacional, dia 8 de março, e hoje, dia 30, é Dia Nacional. Já daqui a pouquinho alguém vai botar o municipal, que eu acho legal, muito bom. Eu estava imaginando, pensando, vindo para cá agora, dizendo assim, a mulher é algo fantástico de Deus. Eu sou nascido de mulher, casei com uma mulher e fiz 2 mulheres, olha só, que não puderem estar aqui. Então, dá para falar da matéria, não é? Dá para falar da matéria. E a gente estava analisando, eu estava essa tarde analisando exatamente as mulheres que influenciaram a história, isso, e a Bíblia faz questão de registrar isso. Poderia citar tantas mulheres aqui, Ruth, Noemi, poderia utilizar de tantas mulheres de Deus que se posicionaram, porque os tempos eram outros, mas o Deus é o mesmo Deus. O princípio é o mesmo princípio, porque os princípios de Deus, eles são imutáveis. Eles serviram para Abraão, veio para Davi e veio para Paulo e chegou até nós, e se Jesus não voltar, os princípios vão continuar. Os princípios são imutáveis, não é? E meditando nesta tarde, eu tive um exemplo fantástico de mulher. A Bíblia vai falar que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Isso é lindo, isso é no geral, isso é fantástico. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas a tola derruba com as próprias mãos. Ela não precisa de ajuda de ninguém, a tola, porque ela derruba com as próprias mãos. Mas a sábia, ela edifica. E eu tenho a sensação de que esse é o padrão, de que cada um de nós se espelha exatamente nisso. Na questão da mulher, a mulher que é uma máquina, vamos colocar, a mulher é uma máquina criada por Deus. Se a gente começar a ver os componentes da mulher, de gerar, de fato, uma outra vida, de alimentar uma outra vida por um cordão, olha que simbiose, não é? É um negócio fantástico, é uma máquina maravilhosa. O sentimento de mãe, Deus é pai, o tempo inteiro vai se relacionar conosco como pai, mas quando vai falar de amor, não fala do amor do pai, ele fala de amor de mãe, para a gente entender. Pode o filho esquecer-se Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? É difícil. Mas se todavia essa viesse a esquecer, eu, porém, todavia não me esquecerei de ti. Não é? Quando alguém faz alguma coisa, ninguém nunca é filho do pai. É sempre filho da mãe. Olha como é que... A nossa cultura está impregnada e, de fato,
a figura da mulher é negócio assim fantástico. Na criação de Deus, na mulher, ali ele estabeleceu algo que vários simpósios estão acontecendo no Brasil afora para tratar de um negócio que Deus resolveu lá no início. Deus resolveu um negócio lá no início. Deus colocou um ponto final lá no início. E o homem, na sua correria, na sua falta de tempo, tal qual já foi falado aqui, o homem que vai atropelando tudo, Deus resolveu um negócio lá com a criação da mulher. Conforme eu falei aqui nesta noite, princípio de Deus não muda. Princípio da criação. Deus criou o homem, criou a mulher com objetivos de ser adjutora. Fantástico isso, imagina. Tão mal entendido durante os tempos, não é? A questão da submissão, porque acham que submissão é ser capaz, pisado. Não. Submissão é estar ao lado de alguém que tem uma missão. Que coisa maravilhosa. Que coisa fantástica. Tão mal entendido hoje, sobretudo pelo movimento feminista, que trouxe algumas conquistas, entre aspas, inclusive morte da mulher por problemas de coração, que a mulher não tinha, estafa, estresse, depressão, tudo isso uma conquista, porque faz parte. No seio da igreja também nós temos parece que é uma competição. Há no cenário nacional, tipo que uma competição. Não, nós temos que fazer porque a gente tem que mostrar. Não precisa mostrar. Deus já criou do jeito que tinha que criar. O princípio de Deus é fantástico. E ele criou a mulher exatamente para resolver algo. Para resolver, sabe o quê? A solidão. Não tem coisa pior no planeta Terra do que a solidão. Não tem coisa pior. E é tão um propósito de Deus, é tão fantástico que não foi criação para ser tão somente uma companhia. Não, mas porque se fosse para companhia, teria criado outro homem. Não, criarei a mulher, vou criar a mulher a partir do homem, para que seja adjutora fiel ao lado dele. E o princípio, não é bom que o homem esteja, ponto, resolveu o problema. Quantas pessoas se preparando para poder fazer seminários para evitar a solidão, Deus já resolveu isso lá atrás. Exatamente com a figura e a presença da mulher. Tantas mulheres que eu poderia nesta noite falar, aqui de exemplos para todos nós. Todos nós. Eu queria elencar uma que comumente a gente não fala muito. A gente não se utiliza muito dela. Mas eu acho que uma das características da mulher é a sabedoria. O homem, e de fato é assim mesmo, acontece algo, a gente já quer resolver, e interessante que a gente quer resolver do nosso jeito. Cada um tem um jeito particular de resolver. O que você faria nesse caso? Eu faria assim, o outro, eu faria assim, não sei o quê. A mulher tem uma outra perspectiva, é sempre assim. Feliz do homem que para ouvir a mulher. Feliz do homem que para ouvir a mulher. Não é ser dominado pela mulher, não é? Porque há um adágio popular também dizendo que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. E eu até concordo em parte com esse ditado. Porque já que estamos falando de criação, né, a Bíblia vai dizer, é a Bíblia que vai dizer que Deus fez o homem adormecer e da costela dele tirou a mulher. Não é isso? Está escrito. E eu creio na Bíblia. Aí quando eu chego esse adágio dizendo que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço, aí eu chego à conclusão de fato que a mulher é um osso muito duro de roer mesmo. Não tem você falar assim, ô carne de pescoço. As mulheres que falaram isso, não fomos nós que falamos. Inventaram isso, aí eu chego à conclusão de que tem alguma correlação, não é? Tem alguma correlação. Quando eu digo essa questão de um homem parar para ouvir a mulher, é porque eu sempre trago na minha mente a questão do ideal de família. O ideal de família. O que é o ideal de família? Tão esquecido hoje pela sociedade. Tão combatido hoje pela Igreja de Cristo. O conceito de família. O ideal de família. O que é o ideal de família? Todos em prol de uma família sadia. Família essa completamente deteriorada pela sociedade. Família essa completamente deturpada pelos conceitos desta sociedade, do governo, de onde você quiser.
E há uma preocupação muito grande, como assim, como que eu vou fazer com a minha família? Eu sempre costumo dizer, e falo isso lá na rádio, para o Brasil e o mundo inteiro ouvir. Conceito de família só dá quem é família. Eu não posso esperar do governo que ele fale que é família. Eu não posso esperar da sociedade que eles ditem o que é família. Porque só pode passar conceito de família quem é família. Quem tem o ideal de família. Então a gente parte do princípio de que a igreja tem o ideal de família. O ideal de família não é aquele que eu acho que é o que a Bíblia diz que é. Se você quiser todo o conceito de família, se em algum lugar, na escola, em algum seminário, alguém perguntar assim para você, você é crente? Sou. Qual é o ideal de família? Salmo 128. Ponto. O conceito de família, na ótica de Deus, é o Salmo 128. Que feliz é o homem que teme o Senhor e anda os seus caminhos. A sua mulher será como a planta ou a videira plantada, os filhos ao redor. Né? Vai falar, sabe de quê? De posteridade, vai falar de netos. Olha só, esse é o ideal de família. O conceito de família, quem tem que aplicar na minha casa sou eu, a partir da Bíblia. Não é a sociedade, não é o governo, não é o que o Congresso, não é o que o judiciário diz que é. Não, o conceito de família, quem tem que passar, eu e você, na nossa casa. E exatamente nesse prisma que eu estava analisando hoje. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 27. A gente sempre ouve falar, né, de Ana, de Noemi, Ruth, Maria. Maria, a gente, até há pouco tempo a gente tinha um problema com Maria. Até um dia que eu falei que era seguidor de Maria. Você imagina, pastor Roberto Inácio, Assembleia de Deus, o jeito de falar que é seguidor de Maria. Mas eu sou mesmo. E continuo sendo. Porque eu lembro que João, no capítulo 2, teve um casamento que Jesus foi convidado. Interessante que ele foi. Lembra lá da transformação da água em vinho? Aí Maria disse assim, olha, fazei tudo quanto ele vos disser. E eu estou fazendo. Tudo quanto Jesus manda, eu faço. Está resolvido o problema. Igual certa feita, evangelizando o espírita. Aí vai assim, não, eu não vou para lá, para a igreja, eu não faço parte da igreja, porque a igreja não lê carta. Eu falei, calma, não tem lugar que se lê mais carta do que na igreja. Ele falou, mas como assim? Me falaram que lá vocês não podem ler carta? Não, todo culto tem alguém que lê carta lá. Ah, é? É. A gente lê carta de Paulo, né, de Pedro, João, a gente lê, lá todo culto alguém lê carta. Ah, não sabia? Pois é, não é verdade? Não é essa que a senhora tem, são outras cartas, mas são cartas. É porque a gente se apega muito nas raízes das coisas e a gente acaba engessando. Não, a gente tem que ser assim. Imagina chegar para o católico, olha, também sigo Maria. Pronto. Ponto para você começar aí uma longa jornada de evangelização, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Evangelho de Mateus, no capítulo 27, traz um exemplo de mulher que exatamente tinha a noção de preservação da família, do ideal de família. Vai falar sobre Pilatos, governador, que pela tradição tinha, a cada festa que acontecia, ele tinha a prerrogativa de soltar um bandido ou um prisioneiro. E exatamente nessa questão, lá estavam Barrabás e Jesus, e o povo clamando, né, para soltar Barrabás. Eu estou antecipando aqui a história para chegar onde eu quero. E o povo clamando para soltar Barrabás e prender Jesus, soltar Barrabás e prender Jesus. Interessante que no verso 19, olha o que a Bíblia diz. Mateus 27, 19. Diz assim, e estando ele, quer dizer, Pilatos, no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhes, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Sabe o que eu vejo aqui? Olha, você tem uma decisão a ser tomada. Agora, não se envolva com ele por causa da nossa família.
a nossa família pode sofrer consequência por causa da sua decisão. E não é isso que acontece? Quantas famílias sofrem anos a fios por causa da decisão de alguém que tomou a decisão errada. Alguém que não parou para ouvir. Alguém que não mediu as consequências. E o mais interessante aqui, a partir deste relato, Pilatos começa a inquirir os outros, assim. E aí, o que ele fez? A minha mulher pediu para não envolver com esse negócio. Eu quero saber qual é a incriminação que esse homem tem. Por que vocês querem crucificar? Eu não vejo nada nele. A partir do conceito e da palavra que a mulher pediu para ser entregue a ele. Fala só, não se envolva com esse homem, com esse justo. Não se envolva. Olha a decisão que você vai tomar. Na outra parte do evangelho, nesse mesmo texto, Pilatos vai dizer assim, olha aqui, traga-me água. Eu estou lavando as minhas mãos. Eu não tenho nada a ver com isso. A partir de quê? Da palavra de uma mulher, da esposa dele. Que em tese queria exatamente o ideal de uma família equilibrada, de uma família sadia. Que tipo de decisão nós estamos tomando na nossa família? Que tipo de decisão? O conceito completamente fora dos padrões éticos, morais, está sendo mostrado para nós. Todas as noites. Se você quiser ter o conceito de um padrão de família do mundo, é só assistir a novela. É aquilo lá que a gente tem por parâmetro. É aquilo. Lesbianismo, pedofilia, maldade. E o nome da novela? Em Família. Não na minha e nem na sua. Na da sociedade. Exatamente o conceito disso. Porque se novela reproduz a veracidade da sociedade, a novela está perfeita. Agora, eu que não posso embarcar. Você que não pode embarcar. Porque aquilo não é conceito de família. E interessante é que há uma orquestração exatamente para incutir na minha casa e na sua casa de que os padrões da sociedade estão certos. Ele estava almoçando, estava dando jornal hoje, 1h pouca da tarde, cheguei da rádio, aí estava almoçando, estava vendo o jornal, deu um intervalo do jornal, aí apareceu uma atriz muito bonita, a Giovanna Tonelli, bonita, aí começou a falar. Interessante, quando alguém começa a falar puro na televisão, você para meditar, né? Igual aquela musiquinha que vai pam, 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 você para na hora, né? Você vai, opa, caiu um avião, morreu alguém, né? Estava aqui na centro da Taquara um dia desse andando, daqui a pouco aquelas rádios de poste, pam, 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 aí eu fiquei meio que pancado no meio da Taquara, mas era aquela radiozinha de poste que eles estavam colocando lá para fazer um comercial. Eu já achei que estava acontecendo uma tragédia, né? Aí entra a atriz, sozinha, parada, falando que tinha uma vida, não sei o quê. Isso tudo é estratégia, tudo montado mesmo, para chamar mesmo. Eu parei, aí comecei a ouvir, aí ela... mas eu tive um encanto por uma mulher. Ela se emociona. Os olhos brilham. E tem um monte de gente com pena. Queridos, pecado não se discute. Eu tenho uma dificuldade disso lá. Pecado não se discute. Pecado se arrepende, deixa e alcança a misericórdia. Não tem outro jeito. Como é que você convive com isso? E é exatamente isso que a sociedade está fazendo. Exatamente isso que a sociedade está caminhando. Aí a gente fica preocupado. Meu Deus, eu tenho 2 filhas, uma de 9 e outra de 6. Como é que faz? Opa, com a ajuda de Deus... Eu que tenho que incutir nelas o conceito de família. Semana retrasada, salvo engano, a gente terminou de jantar, aí meu sogro, que mora com a gente, que aliás é viúvo, se tiver alguma viúva aí, a gente está fazendo cadastro. A pastora Beth já conhece, o pastor Roberto também. Nós estamos fazendo um cadastro. Se tiver alguma viúva aí, a gente já faz um cadastro hoje. Né? E meu sogro pegou, ligou a televisão. Quando ligou a televisão, ia passar um jogo depois da novela. Aí
apareceu a novela, o finalzinho da novela. Aí a Lana, de 6 anos, falou, vô, ó, tira isso daí, hein? Tira isso daí que isso não é de Deus, não. Tira isso daí porque isso não é de Deus. Poderia ficar quieta, até, não, tira isso daí porque isso aí não é de Deus. Aquilo me trouxe assim uma alegria, dizer assim, então vale a pena. E sempre valerá a pena ensinar a verdade. Sempre valerá a pena ensinar a criança, exatamente, apontar a criança. Nós temos e o pastor Roberto tem participado com a gente lá, a gente tem tentado incutir às quintas-feiras, um debate de família na rádio, porque a gente mostra a Bíblia, a gente mostra a igreja, a gente mostra o pastor, a gente mostra, sabe, tudo para os nossos filhos, menos o mundo. Os pais têm que apresentar aos filhos o mundo tem que ser apresentado aos filhos pelos pais. Pastor, mas como que eu faço isso? Você pega uma cena chocante de alguém que está sendo, sei lá, está preso. Aquilo ali é didático para você mostrar ao seu filho. Fala, filho, aquilo ali ó, é de alguém que pratica coisas erradas. O fim é aquele ali. Trazer a didática exatamente para que os nossos filhos possam também conhecer o mundo. Da mesma forma que eles estão aprendendo a Bíblia Sagrada, saber o mundo que eles estão vivendo e que eles vão viver. Imaginem a próxima geração. Se nós não enraizarmos neles a palavra de Deus, geração futura, geração completamente perdida, geração sem norte. Por isso que eu digo, aos pais, a responsabilidade de criação dos filhos. Amém, queridos? Eu peço perdão, eu queria continuar mesmo, a falar sobre isso. Falar sobre família para mim e, sobretudo, falar de criação de filhos, é porque eu estou vivendo esse desafio. É um dia após o outro, um desafio, eu e a Aline, porque não é fácil mesmo. Torna-se uma concorrência desleal hoje, criação de filhos. Porque na minha geração, na minha faixa etária aqui, todo mundo praticamente da minha faixa etária aqui, 25, de rádio, né? Na minha época, o que meu pai falava era verdade. O que meu pai falava era verdade. O que minha mãe falava era verdade. O que os mais velhos falavam, aquilo era uma verdade. Interessante que a gente seguia fielmente. A gente até tomava bênção aos nossos pais. Duvido algum de nós aqui sair de casa sem tomar bênção. Ou ao chegar não tomar bênção. Não é? Veja como mudou. Aê, fui. Hoje fui. Cheguei, coroa, estou na área. Né? Vê como é que o mundo tira exatamente o mecanismo. Esse era um mecanismo que os pais tinham de abençoar os filhos. Eu não consigo falar com os meus pais hoje, isso ficou tão incutido dentro de mim, que eu não consigo falar com os meus pais hoje, quer ser pelo rádio, pelo telefone, você vai fazer assim, benção, pai. Onde eu estiver. Um dia ele estava no tribunal. Um monte de gente assim, o pai ligou, oi pai, benção, pai. Aí os caras falam, benção? Benção, que isso? Né? Benção, pai. Aí do outro lado, Deus te abençoe. Olha a resposta, Deus te abençoe. Esse mecanismo foi tirado pela sociedade. Se tomar bênção aos pais é pagar mico, todo dia eu pago um King Kong. E muito feliz. Eu tomo a bênção com as pessoas mais velhas. Sabe por quê? Deus te abençoe, é muito rico, é muito forte. Deus te abençoe. Nós perdemos isso. A sociedade hoje perdeu isso. A gente está lutando lá para incutir isso lá na cabeça das crianças. Sabe? E nós perdemos também o mecanismo exatamente de abençoar os filhos. Eu lembro quantas vezes eu acordava pelas madrugadas com a minha mãe, com a mão sobre a minha cabeça, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. E eu não tenho um pingo de dúvida que eu cheguei até aqui por causa dessas orações. Por causa dessas ministrações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Isso é o quê? É família. Conceito de família. Conceito de família.
Já está mais que provado que essa desordem exatamente aí é a ausência de um dos pais. Ou do pai ou da mãe. Ou do pai ou da mãe. Invariável, não totalmente, na sua totalidade, 100%, mas a grande parte. A ausência da figura, sabe por quê? Porque pai e mãe vai continuar sendo autoridade. Você é autoridade lá na sua casa. Você é responsável pela sua casa. Entra na sua casa o que você quer que entre. Fica na sua casa o que você quer que fique. Pronto, acabou. Acabou. É postura. E Deus espera isso de nós. Nós estamos com um desafio lá em casa de escola. Escola. Eu estudei em Gardênia Azul. Na verdade, eu sou nascido e criado, sei que tem muita gente aqui de Gardênia Azul. Na verdade, eu nasci na Rua H, que é hoje chamada Arapoca. Não tinha nem nome, né? Rua Arapoca, não tinha nomes. Tinha mato, rio, né? Valão. Né? Tinha um negócio chamado Barro, que agora nem tem mais, que ficou ali, agora é o Barra Music. Ali era um barro, tinha um lago de água parada. Na época também não tinha dengue, né? Que a gente ia para lá, mergulhava, voltava todo russo. Era uma beleza, maravilha. Né? E eu estudei ali no Helena Lopes Abranches. Tinha um leite lá de manhã, que era uma beleza. Só gostava de dar de manhã. E a merendeira na época era a Dona Edna, rapaz. Eu descobri que Dona Edna era membro da Igreja Batista, perto da minha igreja, colada assim na rua Marujá, eu era da Assembleia. Acabava o culto, eu ficava esperando Dona Edna passar, né? Só para fazer uma média com ela, para no outro dia dar um repeteco lá, não. Ô, Dona Edna, que bom ver a senhora. Ô, meu filho. Aí me beijava no outro dia. Ô, Dona Edna, como botar um pouquinho para mim, Dona Edna? E eu lembro que naquela época, todas as segundas-feiras a gente perfilava no pátio da escola, né? Com a mão, né? Hasteava a bandeira, cantava o hino nacional. Pega uma garotada aí, bota aqui. Bota aqui. Pode instituir. Ninguém sabe cantar o hino nacional. Que coisa. É complicado, ninguém sabe cantar o hino nacional. Não faz muito tempo. Quando o professor adentrava a sala de aula, todos os alunos ficavam em pé, de pé. Sabe o que é isso? Princípio de autoridade. Reconhecia que ali estava a autoridade, alguém que ia me instruir. Acabou. Há uma deterioração tremenda. Na escola, então, quem está dando aula para os nossos filhos? Você conhece quem dá aula para os seus filhos? Qual o professor? Qual a professora? Pois é. O que eles estão passando para os nossos filhos? Seria bom que fosse só mesmo, didaticamente, a questão de cultura, mas muitas vezes eles passam conceitos. Que eles acham corretos. E a criação de filhos não é da tia da escola bíblica. Não é da professora, não é do professor, não é da avó. Criação de filhos é prerrogativa dos pais. E está na Bíblia. Deuteronômio 6 e 7. E essas palavras que hoje te ordeno, as inculcarás. As inculcarás é tipo assim, abre a cabeça e coloca e fecha. Eu tenho uma noção de que é. E as inculcarás aos teus filhos, deitando, assentando sobre a mesa, no caminho, tudo quanto é lugar. Sabe quem tem que fazer isso com os filhos? Eu e você. E de fato nós estamos fazendo. Sabe por que muitos pais se surpreendem quando sabem que o filho está no mundo das drogas? E é um horror isso. Há um choque. Porque os pais pararam de perceber os filhos. Todos os dias eu estou com as minhas filhas, todos os dias. Se eu chegar em casa, não precisa ninguém falar. Se uma tiver com um pouquinho mais de febre, eu já sei. Não precisa nem falar. Tem alguma coisa. Sabe por quê? Porque todo dia eu estou junto. Os pais da sociedade, eles saíram. E aí só veio os filhos de uma vez ou outra. Então eles não sabem quando os filhos começaram no caminho, não sabem nada. Essa é a situação do mundo aí. Essa é a situação da sociedade. E isso não pode ser reproduzido na Igreja de Cristo, porque nós temos a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus para nos guiar.